Olá, nesse nosso bate-papo a gente vai deixar um pouquinho o conceito teórico de lado e vai criar um exemplo prático aqui de como a gente pode trabalhar com análise de dados em modelos dimensionais e data warehouse. Mas antes, mais uma dica de leitura, tem aqui de Felipe Neri, Projeto e Implementação de Banco de Dados. É um livro da editora Érica. Eu acho que essa editora ela não existe mais, acho que ela já foi comprada. Mas todos os livros que a gente tem dessa editora, eles são bem didáticos, assim, bem fáceis de a gente compreender. E ele vai falar bastante aqui das questões que a gente já viu até agora, de questão de normalização, estudo de caso, álgebra relacional, projeto conceitual de banco de dados. Então, para quem quer aprofundar um pouquinho mais nessa área de modelagens, que é importante para a gente entender modelagem relacional, tá aí um bom palpite, um bom livro para a gente prosseguir com os nossos estudos. Esse aqui é a segunda edição, eu encontrei na Amazon aqui a quarta edição desse livro, que foi publicada agora em 2020. Já tem atualizações, né, perto dessa edição que eu tenho aqui. O preço é bem salgado, mas se a gente procurar ali na estante virtual, talvez a gente consiga encontrar ali um preço mais em conta. Beleza, pessoal? Então essa foi a dica de leitura, então vamos para a prática aqui. Para a gente poder entender um pouquinho aqui como vai funcionar esse conceito aqui, qual que é o plano? O plano é eu mostrar para vocês aqui o banco de dados, a modelagem que foi efetuada sobre ele, vou gerar um diagrama aqui para a gente ver a modelagem dimensional e a gente vai executar algumas consultas nesse banco de dados para analisar algumas informações. Então vamos lá, para iniciar, veja bem, a gente tem aqui criada 6 tabelas, uma tabela, a tabela fato vendas, que vai representar ali um evento do negócio, ou seja, uma venda. Ela contém as chaves estrangeiras das tabelas dimensões, que são essas aqui, vou colocar em vermelho. Então a gente tem uma tabela fato e 5 tabelas dimensões. Então eu vou gerar uma modelagem aqui para ficar legal da gente interpretar tudo isso. Então vou aqui no Database Diagrams. Essa modelagem aqui eu fiz, estou executando esse exemplo no SQL Server. Se for necessário e for do agrado de todos, eu disponibilizo os scripts para a gente poder fazer algo parecido ou para vocês poderem acompanhar. Mas agora eu vou gerar o diagrama desse banco de dados, vou selecionar todas as tabelas. Isso daqui vai fazer engenharia reversa para mim. Então ele vai pegar as tabelas que já estão criadas e gerar o diagrama a partir delas. Então eu vou adicionar essas tabelas, ele vai criar aqui as tabelas para mim. Eu vou dar um close e ele vai gerar a modelagem aqui. O intuito aqui, pessoal, é a gente entender essa modelagem dimensional aqui. A gente pode perceber aqui que ela tem um formato de estrela. Por que eu estou dizendo isso? Porque conceitualmente, se a gente apontar para cada tabela aqui, a gente desenha mais ou menos uma estrela. Então, é aqui que a gente consegue aqui ver o tipo de modelagem. Então, aqui ele está baseado no Star Schema. A gente consegue, assim, em tese, desenhar uma estrela no modelo que foi criado aqui. A gente vai ver também o modelo Snowflake, floco de neve, que a diferença principal dele, do modelo Star Schema para o Snowflake, é que na modelagem Snowflake, pode ser que tenha uma outra tabela aqui que não é ligada à tabela de fato, com informações aqui detalhadas da tabela a qual ela está ligada. Então, por exemplo, a gente poderia ter aqui informação dia em tempo e aqui detalhamentos maiores sobre a dimensão tempo. Alguns campos daqui dessa tabela viriam para cá e a gente teria um detalhamento. Então daí vem a questão do desenho mais ou menos do floco de neve. Mas nesse caso a gente está falando da modelagem dimensional no esquema estrela, no Star Schema. Então, o que a gente pretende aí fazer com essa modelagem dimensional aqui no modelo Star Schema? Quando a gente tem aqui as dimensões, olha que interessante, a gente tem as dimensões produto, vendedor, tempo, cliente e o local. Então, com essa modelagem que a gente tem aqui hoje, a gente pode, por exemplo, a gente pode descrever as entidades de negócio
baseadas num contexto de venda. Então, no contexto de venda, o que a gente pode imaginar? A gente pode analisar essa venda por quem comprou, no caso aqui o cliente. Vou pegar a caneta aqui, fica mais fácil. Então a gente pode analisar aqui quem fez a compra. Então aqui tem o quem fez a compra. A gente pode analisar o que foi comprado. Então o que esse cliente comprou. A gente pode analisar quando foi feita a compra. Para isso a gente tem a dimensão tempo aqui. A gente pode analisar também quem efetuou a venda. Então a gente tem a dimensão do vendedor aqui. E a gente tem aqui como identificar onde foi feita a compra. Então assim, só nesse modelo que a gente tem aqui, modelado para responder sobre o assunto de vendas. Então o objetivo dele é responder sobre questões de venda. A gente pode identificar através desse modelo quem fez a compra, o que foi comprado, quando foi comprado, quem vendeu e onde foi feita a compra. Então a gente tem 5 dimensões, 5 pontos de vista para entender informações sobre essa compra, ok? Então, por exemplo, agora eu vou fechar o diagrama aqui e vou navegar entre as tabelas para a gente ver o que tem de registro nessas tabelas. Antes de fechar, perceba que, por exemplo, todas essas tabelas aqui, elas são ligadas à tabela de fato e a chave primária dessas tabelas, ela vem aqui para a tabela fato. Então, por exemplo, que a gente tem aqui o produto ID, a gente tem a dimensão tempo. É aqui que a gente consegue fazer as linkagens e as junções para pegar essas informações. Tem informação do vendedor aqui, Então, todas essas, o local, cadê? Local ID está aqui e cliente ID está aqui. Então, a tabela fato armazena as identificações das tabelas de ponto de vista, das tabelas de dimensão, mais as informações que são inerentes à venda. Então aqui, daqui para baixo, a gente tem somente as informações relacionadas à venda. Então lá, a quantidade que foi vendida, o valor unitário, o valor total, custo, lucro. E aqui a gente tem as informações de os prismas, os pontos de vista que foi efetuada essa venda. A gente vai conseguir unir isso tudo. Aqui a gente vai mostrar no SQL Server, numa consulta SQL no banco de dados. Mas, geralmente, essa análise aí é feita por uma ferramenta de BI. Power BI da vida, um Looker Studio da vida, um Tableau da vida. Então a gente conecta essas ferramentas no banco de dados e a gente consegue analisar esses dados aqui. Talvez a gente até mais à frente aí coloque coloque Power BI aqui para ler esses dados aqui para fazer as nossas análises. Então, vou fechar aqui, vou fechar a modelagem. Então aqui, vou dar um exemplo, por exemplo, numa tabela para mostrar quais são as informações que a gente tem sobre um cliente. Então vou lá na tabela de cliente, vou executar. O que eu escrevi de errado aqui? Cliente, select, asterisco, from, tá faltando from aqui. De cliente, então ele mostra as informações de clientes. Essas informações aqui são fictícias, então tem, por exemplo, aqui, a gente vai ter o identificador do cliente, o nome dele, no caso aqui cliente 1, o e-mail, a cidade e o estado desse cliente. E assim vai. Então eu vou direto aqui pegar uma consulta analítica para a gente poder ler esse modelo aí. Então, por exemplo, o intuito desse nosso bate-papo, pessoal, não é a gente entender a linguagem SQL. A gente pode até pensar em algum material depois. Mas a princípio vamos tentar entender como funciona o mecanismo aqui de busca na modelagem relacional. Então, o que a gente tem aqui? A gente vai fazer uma primeira consulta aqui, que vai trazer o total de vendas por categoria de produto. Lá no produto tem determinada categoria, na tabela produto tem categoria. Deixa eu mostrar aqui. Abrir uma nova consulta. Select asterisco from em produto. Lá tem a categoria do produto aqui, Então na tabela de produto tem a categoria do produto. Então baseado nisso a gente vai trazer vou pegar aqui a gente vai trazer o valor total de vendas baseado na categoria do produto. Então
a gente tem aqui, ó, vamos olhar daqui para baixo. A gente tem aqui a informação de seleção, o select mesmo, mas o importante para a gente aqui, ó, é que a gente está indo na tabela de fato vendas, e na tabela de produto. E como que a gente faz a junção disso? A gente mostrou lá que na tabela dimensão e na tabela fato tem o identificador, o registro de identificador de cada tabela. Então, a gente está buscando isso aqui, a gente está buscando as informações de fato e da venda, onde o produto ID da tabela de fato foi igual ao produto ID da tabela de produto. Então, se executarmos essa consulta, ele vai agrupar para a gente ali, ó. A gente está mandando agrupar por categoria, ele vai mostrar para a gente aqui, ó, o valor total das vendas que foram feitas, baseadas, agrupadas por categoria. Então a gente tem a categoria de livros, alimentos, roupas, eletrônicos, e aqui a gente tem o valor total das vendas. Então, se alguém tiver uma pergunta lá, quanto que a gente vende, qual é a categoria que a gente mais vende? Bom, a gente vende mais livros, olha que interessante. Aqui tem uma segunda consulta que ela faz a quantidade vendida por mês e ano. Então vamos executar aqui para ver o que ela traz. Olha lá, então tá falando assim, que 2024, no mês 12, aqui o mês por extenso, foram vendidas 20 quantidades de vendas no total, foram efetuadas 20 vendas em dezembro de 2024. E em 2025, janeiro, fevereiro, março e abril, foram efetuadas aqui a quantidade de vendas específicas aqui. Então, uma consulta simples, a gente consegue saber que mês que a gente teve mais vendas. Pô, em mês que a gente teve mais vendas, se a gente for observar, aqui ó, mês de janeiro de 2015, depois a gente tem aqui o mês de fevereiro de 2015, não, 2025. Então a gente tem aqui mais uma informação analítica aqui. São simples, pessoal, são informações analíticas simples para a gente entender ali como funciona a modelagem dimensional, para a gente conseguir transpor, isso é importante para a gente conseguir transpor o Data Warehouse clássico para o Data Warehouse moderno. Se a gente não entender como ele funciona o Data Warehouse clássico, a gente não vai conseguir entender como funciona o moderno. Então isso é imprescindível para a gente entender. Então tem uma terceira consulta aqui, que ele está mostrando aqui o lucro total por vendedor e estado da loja. Então aqui, ó, vamos executar aqui essa consulta. Então ele está vendo, olha, as lojas feitas em São Paulo, o vendedor 1 vendeu tudo isso daqui, o vendedor 100 vendeu isso. Então, consultas analíticas. E a gente tem uma aqui que eu fiz que a gente vai trazer tudo que a gente quer. Então a gente vai visitar todas as dimensões, todas as tabelas, todas as vendas, todas as questões solucionadas por quem fez, como fez, quando fez, a loja que foi feita, e vai trazer tudo aqui. Então é uma consulta mais complexa, porque ela traz todas as informações, faz junção em todas as tabelas para trazer o resultado que a gente precisa. Então aqui, ó, baseado nesse modelo, a gente consegue fazer aqui, ó, uma junção, uma consulta analítica, que a gente consegue pegar a data, o identificador da venda, o mês da venda, quem foi o cliente que comprou, qual é o e-mail desse cliente, a cidade dele, o produto que ele comprou, a categoria do produto e por aí vai. Então assim, ó, só com um modelo analítico, com poucas informações, a gente já consegue um poder muito grande quando a gente está falando de análise de dados. Então, como eu disse anteriormente, para conseguir compreender todas as questões das arquiteturas, ali, engenharias do Data Warehouse moderno, a gente precisa entender como funciona, porque muito desses fundamentos que a gente tem aqui, eles serão transpostos para a arquitetura moderna, utilizando outras ferramentas, tendo outros métodos de implementação, mas a ideia vai ser muito parecida com o que a gente tem aqui. Beleza, pessoal? Então, nesse nosso bate-papo aqui, a gente conversou um pouquinho sobre a modelagem dimensional e fez algumas consultas para entender como é que funciona, no caso, aí, uma modelagem orientada a assunto. Nesse caso, qual foi o assunto? O assunto foi vendas. Então, a gente tem a venda aqui e os pontos de vista, os prismas de como foi efetuada essa venda. Ok, pessoal? Então, vejo vocês no próximo bate-papo. Até mais.